Voltamos a apresentar Jornal do Meio-Dia. É hora de entrevista. São 13h13, já 1h13 na Paraíba. Sexta-feira é dia do quadro Você por Você na Campina Grande FM. Como nós divulgamos anteriormente, estamos recebendo em nossos estúdios a pesquisadora, memorialista, escritora, refundadora, principal responsável pelo êxito do Instituto Histórico de Campina Grande, Maria Ida Steinmiller. A minha amiga Ida, boa tarde, bem-vinda aqui à Campina FM, ao quadro Você por Você. Para mim é sempre uma alegria muito grande encontrar com você e recebê-la, Ida. Boa tarde, amigo Lenildo. Gratidão pelo convite. Você sabe que eu tenho uma doença chamada timidez. Meu coração está a 1000 por hora. Socorro os cardiologistas. Obrigada, Campina Grande, pela audiência. Mas cumprimentar a bancada, você, Lenildo, Silas Batista, Pedro Pereira e o nosso Paulo Pessoa, que está em campo. E dizer que é sempre uma alegria voltar a esta casa. Essa casa que evoca, né, a eficiência na comunicação. Aproveitar para mandar um abraço para o professor Vanderlei. Conversei com o Vanderlei ontem. O professor Vanderlei fez um pequeno procedimento dentário, não foi, Ida? Exato. Está todo ponteado. Imagina, para Vanderlei ficar um pouco inquieto, deve ser uma luta, viu? Mas não se preocupe não parou de trabalhar desde que saiu do efeito anestésico e já está na produção da edição número 11 do Jornal do Instituto Histórico. Está uma beleza, viu? Ida, você, como a gente dizia no começo do programa, é um dos grandes nomes da história de Campina Grande quando se trata de falar da história de Campina Grande. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho da sua história. E para a gente começar, a gente sempre começa perguntando da pessoa nasceu, a história familiar. E aí, no caso, assim, a gente tem uma pessoa que tem no seu nome, tem um nome que é bem nordestino, tem tudo a ver com... Antigamente, todas as mulheres praticamente eram Maria aqui no Nordeste. Exato. Mas que tem lá no sobrenome um sobrenome que a gente tem que dobrar a língua para falar. Tem um Steinmiller aí. Perfeito, viu? Perfeito. De onde é que vem Maria Ida? De onde é que vem essa soma? Vamos fazer um pouco de retrospectiva. Nasci no dia da bandeira, 19 de novembro de 54. Foi nesse ano, no dia 14 de maio de 54, que meus pais aqui chegaram no final da tarde, era um dia de muita chuva, e nós temos um depoimento de uma vizinha que viu essa chegada. Eu cheguei no melhor lugar da viagem, eu cheguei no ventre da minha mãe, né? Eu digo sempre que eu sou fruto de um carnaval pernambucano, porque essa chegada ao Brasil já é uma outra longa história, mas tudo começou lá em Viena, capital da Áustria. Meus pais, minha mãe já estava com o terceiro filho, mas meu pai sempre muito inquieto, né? Era a Europa pós-guerra, tudo sendo reconstruído, mas meu pai sempre foi um fiel aventureiro, gostava de viajar, morou 15 anos na França e era sempre inquieto, dizia a mãe dele, a minha avó Maria, por isso que eu tenho, o meu nome é Maria, de que o menino não se aquietava, ele queria fazer muita coisa, ele queria ter essa liberdade. Enfim, exatamente hoje, 7 de julho, daqui a 30 dias, será o aniversário dele, nascimento, que ele é de 1917, mamãe é de 27. Aquela angústia, mamãe já com as 3 crianças, ele querendo empreender, mas muito difícil, né, a situação que ele se encontrava. E aí minha mãe falou para meu pai, olha, eu tenho um terreno lá em Recife que o avô adotivo dela tinha deixado, que é outra longa história, vai para o livro, então eu vou reduzir. Enfim, com essa possibilidade, né, visando justamente um retorno econômico, meu pai se organiza e embarca em Gênova, no porto de Gênova, no dia 1º de agosto de 53, 12 dias a travessia até Recife. E logo quando ele chega, logicamente não falava português, mas como tinha morado na França, né, tinha o idioma francês como a segunda língua, e Recife também já tinha uma boa colônia de alemães, não sabemos os detalhes, mas só sei que ele foi até o terreno, porque este documento original está em meu poder, está com a minha documentação, aquela famosa escritura, né? Não? Resumindo, ele chega, o terreno já está ocupado, porque esse meu avô adotivo, que tinha morado em Recife
durante a Primeira Grande Guerra, era um engenheiro da Siemens e fazia instalação de equipamentos de energia elétrica aqui pelo Nordeste. E quando ele morava, Recife era a base dele, então ele comprou esse terreno, que hoje, certamente, é uma pequena fortuna, porque fica na proximidade do aeroporto lá dos Guararapes, que a gente chama Guararapes. Bom, meu pai chega para o terreno, indicado, foi com um amigo, e o senhor que justificou, mostrou a documentação, que tinha comprado legalmente, porque esse meu avô tinha deixado uma procuração para um filho do cônsul austríaco naquela época. Enfim, não foi leal, né, com os poderes recebidos, não comunicou nada à minha mãe, mas meu pai, com aquela, sempre muito simpático, né, sempre muito envolvente, né, ficou decepcionado, mas a pessoa que estava de posse legalmente do terreno o compensou com boa importância. Mas nessas tratativas eu imagino que meu pai é um grande observador, talvez eu tenha pego essa veia genética dele, bom ouvinte, então não sei se tanto, ele já gosta do Brasil. Porque já na Europa, em Viena, como toda a Europa, dizia-se sempre que o Brasil era um país do futuro, né? Então, aquela história do fazer a América, né? Ele poderia ter ido para a América do Norte, poderia mesmo, mas em função dessa situação, dessa possibilidade econômica, ele aportou aqui em Recife e se apaixonou por Recife, o clima, né? Ele morava no sul da França, então já havia uma certa compatibilidade, né, de ares, né, do calor do Mediterrâneo, que ele morava ali próximo a Cannes. Enfim, mas aí ele não ia ficar só dizendo, olha, eu vou voltar porque eu não fui, e levando a importância. Ele já imaginou, eu estou pensando por ele já imaginou que com aquela importância ele já teria um pé de meia para começar um empreendimento. Talvez em Recife mesmo, né? Mas aí ele precisava regularizar a documentação dele de permanência, né? Depois de passado o tempo do visto de permanência de estrangeiro, e ele logo, pela rede de amigos alemães, e ele tinha um amigo também austríaco, que era o Ricardo Wuser, que tinha já uma salsicharia em Peixinhos. Você veja só as coisas como se articulam. Quando o universo quer, ele organiza todo aquele planejamento. Para resumir, ele é contratado, acha um emprego no matadouro de Constantino Maranhão, o famoso matadouro Sem Maranhão, que dominava praticamente na região Nordeste o abate, né, do gado bovino. E meu pai, lógico, com a profissão que ele tinha de técnico, de salsicharia, de mestre das carnes, se assim posso dizer, logo, com aquela força de trabalho, que eu acho que também esse lado eu herdei, não é dizer, eu vou pensar, pegou logo o serviço, colocou seu avental, se paramentou e começou a trabalhar num ofício que ele conhecia muito bem. Lógico, né? Com aquela situação, ele criou um ciclo de boa amizade, enquanto estava, inclusive, regularizando a sua situação junto ao Serviço de Imigração da Polícia Federal. Com o emprego, né, com a possibilidade e comunicado às autoridades que deixaram a família com filhos menores em Viena, isso foi, digamos, facilitando. Por que eu digo isso? Não porque eu tinha ouvido falar do meu pai, logicamente, porque eu era muito criança, mas é porque toda essa documentação foi, por um sobrinho meu, resgatada no Arquivo Nacional lá do Rio de Janeiro. Olha que interessante. Então, toda essa documentação está toda copiada, na ordem. Então, você vê que a burocracia sempre foi, digamos, a marca maior, né, nas nossas autoridades, mas ele prosseguiu. Veja bem, sem WhatsApp, sem telefone, o único meio de comunicação para dar notícias para minha mãe, as cartas, né? Que você já calculava que não ia por avião, mas ia por via marítima. Então, você tinha 12 dias de trajetória até chegar em Gênova e de Gênova aí fazer a chegada até Viena. Infelizmente, essas cartas não consegui resgatar. Eu não sei o que aconteceu com elas, mas essas cartas daria todo o histórico verdadeiro dessa saga do meu pai. Só sei, então, que ele recebe o visto de permanência, né, e é autorizado a trazer a família de Viena.
Então, uma dessas cartas foi justamente... Aí minha mãe revelou isso num depoimento que ela me deixou, que eu já falei uma vez. Foram 4 cadernos que ela deixou escrito desde quando ela tem a primeira lembrança de infância até praticamente os últimos dias dela, que por sinal é o 5º caderno. Depois dos 4, ela se sensibilizou e já prevendo que Deus já estaria programando a passagem dela sem retorno, ela não me entregou, mas eu encontrei nos pertences dela o 5º caderno, que fecha toda a história de Margarete, nossa mãe, mas logicamente também com a história do nosso pai. Então, a autorização de meu pai para minha mãe, isso ela diz no caderno, ela recebe e sem pestanejar e sem questionar o que é que ela encontraria, né? Lá no Brasil, em Recife, ele pede para ela levantar os fundos, né, com relação à casa que eles tinham construído, os dois, tinham construído uma casa, um terreno que também o nosso avô adotivo tinha doado como presente de casamento para minha mãe. Vende a galinha, vende os porcos e separa só o necessário para a trajetória, para a travessia entre Viena e Recife. Logicamente, eu imagino a heroína que foi minha mãe. Verdade. Né? A mais velha nascida em outubro de 50, a Helga nascida em maio de 52 e o Victor nascido em maio de 53. Imagina, então, calcula aí a prolezinha toda agarrada na sala da mamãe. Mas mamãe sempre muito prática. Dela ganhei essa genética de ser organizada, de planejar, de ter ideias, planejar, organizar e realizar. Isso eu não abro mão para ninguém. A sonhadora é do meu pai também. Enfim, mamãe compra, né, com esses levantamentos de fundos, compra as passagens, recebe autorização lá do consulado, né, para a entrada no Brasil, enfim, vacinações, aquela coisa toda. E ela sai exatamente dia 1º de novembro, ela sai pelo menos um dia antes de Viena, já beirando o 0 grau de temperatura, porque já é o fim de outono, já é o início, o pré-início de inverno. Imagine toda a vestimenta, né? Sim. Imagine também o carrinho de bebê, as sacolas, as malas, que também tem que ser... Tinha restrições também, porque o bilhete dela foi comprado na 3ª classe, né? Então você tinha limitações. Mas eu fiquei imaginando que é meu sonho fazer a mesma rota que minha mãe fez. É como se eu estivesse lá em Viena, no local que eu não conheço ainda, mas tenho geograficamente o ponto, e chegar até a central de trens de Viena, que é a Bahnhof, e daí pegar um trem para Gênova, que eu já pesquisei, são 6 horas de viagem, com 3 interrupções de troca de trem, para chegar no porto de Gênova e embarcar exatamente a mesma trajetória do meu pai, 1º de novembro de 53, embarcando, 12 dias em alto mar, que ela relata como foram esses 12 dias, né, com as crianças, mas ela diz sempre que o navio tinha de tudo, a alimentação farta era 24 horas por dia, né, tiveram um pequeno perrengue, né, na travessia da linha do Equador, mas 12 de novembro de 53, o navio aporta em Recife, né, dessa aquela expectativa de esperar, mas ela, infelizmente, foi retida com os filhos na alfândega, né, não digo aduana, que a aduana é para mercadorias, porque na documentação da Áustria estava ainda com algumas reticências. Meu pai enlouqueceu, certamente por trás, sem poder vê-la, mas é a autoridade alfandegária, né, de imigração, que fala para meu pai, ele resolve, e ele se encontra exatamente dia 13 de novembro de 53, no dia do aniversário da minha mãe. Que história, olha só. Aí história, você veja só que eu me arrepio imaginando tudo isso. Imaginando a alegria do meu pai, rever a esposa, os filhos, e a alegria dele de conduzi-la para a residência que ele tinha preparado para que ela fosse bem acolhida. Justamente numa casa que pertencia ao Constantino Maranhão, cujo filho estava na Europa, e ele cedeu para que meu pai
montasse a casinha, né, e ela se agradasse. Logicamente, todos os casacos foram retirados, né, por conta do calor, e aí começa o nosso verão, enquanto lá baixa, aqui sobe, mas tudo no começo, para ela, era somente um desejo. A felicidade, né, ver, sentir. Ela conta no caderno, quando chegou o mês de janeiro, ela começou a ficar inquieta. Inquieta porque não estava suportando aquelas altas temperaturas. E ela começou a ficar chateada, e meu pai sempre acomodando, fica quieta, não, tá tudo bem, vamos crescer. E ele muito bem, profissionalmente lá, muito querido pelo proprietário. Bom, aí vem o carnaval, né? Carnaval de Olinda, eles moravam ali em Casa Amarela, Peixinhos, Casa Amarela. Logicamente, mudança de ares, mas ela estava meio reticente, ela queria era voltar para a Áustria. Mas meu pai segurou. Aí vem aquela história, né? Aquela história de meu pai agradá-la e alguém disse para ele que 2 lugares tinham um clima bom para se viver. Indicaram Garanhuns, em Pernambuco, e Campina Grande. Só sei que nessa história, Campina Grande foi eleita, não sei qual foi a metodologia da escolha, e aqui ele chega, né, assim, por volta já depois do carnaval, ele já encontra, sai de Recife, 8 horas de viagem, terra batida, mas ele chega à noite e se encanta com a beleza da cidade. E mamãe dizia que ele disse, uma cidade limpa, organizada e rica. Porque ele já tinha visto lá no Porto do Recife aqueles caminhões com os fardos de algodão embarcando nos navios que iriam para Liverpool, né? Então você vê que iam para a Europa, né? Não sei exatamente qual o destino. Então, de alguma forma, ele prospectou para si, aqui em Campina Grande, a terra de Canaãs. Que legal, veja só. É o Leal Forasteiro, Isso. O Ville. Bom, e aí como é que foi esse início da história da família de Ida aqui em Campina Grande? Não foi fácil, mas quando ele visitou Campina Grande, ele já voltou para Recife com um imóvel alugado, que ainda hoje permanece, Rua Barão do Abiaí, 158. Né? Pertencia ao espólio de uma viúva que morava 2 imóveis já na Praça Tenente Alfredo Dantas, que tinha sido um depósito de aguardente Paturi. Bom, nada confortável, mas tudo que se tem, se recebe como oportunidade, meu pai nunca desprezou. E ele sempre fazia, ele era um faz de tudo, né? Não era bom pedreiro não, mas levantava as paredes. De vez em quando dava uns curtos-circuitos em casa, né? Mas o importante é que ele queria trabalhar, ele queria sempre manter essa harmonia familiar. Bom, eu nasci na maternidade Eupido de Almeida, tive esse privilégio, né? E mamãe dizia, né, que a primeira visita foi de uma senhorinha que indicaram para cuidar dela, né? Porque mamãe era uma máquina de produção de filhos, né? Era um atrás do outro. Mas ela, sem compreender o português, né? Mas muito inteligente, ela ia traduzindo, né? Conforme as expressões, né? E tem essa expressão por isso que eu ganhei meu apelido. A senhorinha chegou para visitá-la, tal. Mamãe não entendia nada do que ela dizia, mas a sonoridade agradou. Quando eu cheguei nos braços dela, a senhorinha olhou e disse, que neném linda. Mamãe gostou e meu apelido até hoje é Neném. Só para os íntimos, viu, Campina Grande? Ô Ida, esse ponto ali na Barão do Abiaí, que você se referiu agora há pouco, sim. Quem eventualmente estiver nos ouvindo e não souber, vai saber agora exatamente qual é o ponto que é, com toda certeza, o ponto mais conhecido daquela área. Conte, por favor. Não foi diretamente entrando e tudo facilitando. A história é longa. Inclusive, eu quero agradecer à amiga querida Gabriela Duó, que hoje repostou um texto mais do que fidelíssimo do querido Alcides Albuquerque Duó, nosso Cidinho, que ele fala uma dessas passagens de empreendedorismo que poderia ficar mal fadado, mas deu sucesso. Então, é o famoso ponto do Chopp do Alemão, não é? Que é o único empreendimento ao longo da rua Barão do Abiaí que ainda permanece original, né?
não da fachada, né? A fachada já foi modificada, mas de conhecimento, né? Digo até um ponto histórico de Campina Grande. Com toda certeza. Nossa amiga Anchieta Bernardino Gomes, professor Anchieta, está dizendo aqui, favor, parabenizar a administradora Maria Ida pela esplêndida entrevista concedida ao seu programa da Rádio Campina FM. Obrigado, Anchieta. Um abraço para você. Obrigado, professor Anchieta. Foi meu professor. Ida, você falou o nome da sua mãe, Margarete, era isso? Margarete. E o teu pai? Wilhelm Gustav Stemiller, mas abreviado para Willy. E ele era chamado de alemão? Romero Azevedo, com a sua revista Campina Século e Meio, fez o primeiro artigo fantástico. O título é O Alemão que Veio da Áustria. Sim. Por conta somente do nosso idioma, que é falado na Áustria e na Alemanha. E o chopp do alemão, que foi batizado pelo saudoso Seu Pedrosa da Livraria, porque meu pai queria um nome, né, sonoro que atraísse. Aí ele chegou e disse, seu Willy, chopp do austríaco não vai dar. Chopp do vienense não vai dar. É chopp do alemão. E pegou e também foi ele quem batizou a primeira parte onde servia a clientela, que é o famoso Trem da Alegria, porque originalmente realmente se sentia que estava num vagão, né, de 2 e 2 em frente, e aquele ambiente das lanterninhas, tal, isso eu tenho saudades porque lembro exatamente que era um vagão, o Trem da Alegria, onde havia uma concentração no chopp, né, nos seus tempos áureos de meu pai. Pelas fotografias você atesta grandes intelectuais de Campina Grande, Raimundo Asfora, Ronaldo Cunha Lima, Dr. Vigílio Brasileiro, William Ramos Tejo, que tem um local cativo lá, seresteiros, né? Também frequentou o Chopp do Alemão, artistas, sim, como Altemar Dutra, que em uma das minhas tarefas da tarde, enquanto mamãe descansava, ela pedia para que eu descesse, e sempre eu tomava conta de um irmão menor, e tinha sempre uma garçonete, ou um garçom, e a cozinheira. E contei isso até numa crônica do Rememorando. E aí eu ia descendo da rua, entrando no shopping, aquele senhor baixinho, que eu logo com meus olhinhos, como eu falava pouco, eu sempre usei muito a visão, a audição, né, para, e, né, também o aroma. Eu reconheci aquela pessoa que estava descendo. Eu estava fazendo meu dever de casa, né, e de olho no meu irmão pequeno, reconheci por uma capa de disco. Nada mais, nada menos que era Altemar Dutra, que entrou sozinho, com seu violão ao lado. E depois entrou uma jovem senhora, uma jovem moça, né, uma moça, entrou para tratar com ele. E eu observando que eu estava olhando para o casal, ele, num momento, conversando com a companhia. Depois ele ficou procurando que ninguém veio atendê-lo. Eu procurei quem estava, não estava, eu mesma fui até a mesa. E aí a expressão que ele usou, quando ele levantou a vista, viu aquela guriazinha aqui, cabelo bem lourinho, ele pensou que era um anjinho que estava ali na frente dele. Enfim, são essas coisas. Então, o Chopp do Alemão tem muitas histórias, eu acho que é a própria clientela que um dia vai fazer esse livro de memórias. Ô Ida, como é que foi a sua infância? Onde é que você estudou? Resuma aí pra gente. A minha infância foi a melhor possível. Dentro de um regime muito fechado e rigoroso, né? Quer dizer, família de estrangeiros, né? Costumes diferentes, mas nós tínhamos liberdade. Fui uma menina muito moleca, porque enquanto minhas 2 irmãs mais velhas, já com suas atividades escolares, extraescolares, ele jogando voleibol, Renato no piano, no inglês, eu ficava muito distante delas. Então, os mais próximos a mim, exatamente 1 ano mais velho e 1 ano mais novo, Victor, o mais velho, e Otto, o mais novo, eu entrava como uma luluzinha no Clube dos Bolinha, né? Então, desde carro de rolimã, fiz várias aventuras na Rua dos Paus Grandes. Eu não sei como ainda estou inteira ainda. Subi em árvores, joguei peão, aprendi a colocar o peão na mão. Meu irmão me fazia rir, porque eu me furava mesmo. Jogava bola de gude ali na praça Tenente Alfredo Dantas, que ali era o nosso playground. Sim. Ali é o nosso campo de diversão. Nossa vizinhança toda todas famílias grandes. Então, temos amigos daquela época, ainda somos pessoas que nos queremos muito bem.
Fui menina também muito levada. Agora, sempre uma coisa, eu fazia, mas minha mãe não sabia. Esse que é o problema, né? Fiz muitas artes, né? Mas umas artes boas. Uma arte que eu fiz no casarão do doutor Helena Henriques, dona Creuza Borborema, que para mim era uma rainha, porque ela morava num castelo, né? Fiz lá uma arte muito grande, quase que ia para o Castilho da Margarete, mas ela me protegeu, né? Fui uma péssima aluna de acordeon, horrível. Não que eu não tivesse talento, mas eu fui tolhida do talento porque Dona Margarete, nossa Santa Mãe, um ouvido fantástico. E quando eu chegava, tem que fazer os exercícios. Ela, de longe, ela errou a nota. Quando ela começava a me reclamar, é que eu errava mesmo. Pronto. Mas ainda cheguei a fazer uma audição. Também fui a aluna que deu nota errada. E ela lá na plateia fuzilou-me com os olhos. Mas aí eu larguei o meu acordeon e desenvolvi muitas habilidades. Justamente liderança com meus 2 irmãos. Porque eu que dizia em que rua descer com o carrinho do rolimã. Eu era besta. Fui boa companheira, gostava de fazer meus cozinhados com minhas irmãs. Aprendi talvez a cozinhar já nesses cozinhados de quintais. Muitas frutas na época. As lembranças de que a rua, de muito intenso comércio. Me lembro bem do cheiro das casas, da nossa vizinha, Dona Querubina, que eu adorava quando ela ligava o rádio para ouvir forró de Zé Lagoa. Ai, eu ficava louca, né? Porque em casa o regime era valsa e valsas, né? Nós tínhamos que saber quem estava tocando aquela valsa, qual era a área e tal. Ai, meu Deus do céu, se eu dissesse errado, castigo, né? Mas o castigo era sempre mais leve. Ou era fazer uma arrumação, ou tomar conta da irmã, ou a mamãe desarrumava um instante, mandava fazer de novo. Enfim, uma infância saudável, com saúde, não nos faltava nada. Colégio, educação, foi sempre uma prioridade, Dona Margarete. Cuidou muito bem. Tive o privilégio, junto com minhas irmãs, Renata e Helga, e também Elizabeth, a caçula, de estudar no Colégio das Damas. De lá eu fiz o primário até o 3º ano ginasial. Foi quando justamente eu já com meus 14 anos, já órfã, né, de pai, minha mãe com dificuldades financeiras, cortou o benefício do Colégio das Damas, mas consegui, por esforço próprio, a entrar no Colégio Estadual da Prata, e que eu disse até recentemente a José Neumani Pinto, o melhor ano da minha vida, porque realmente, enquanto eu estava à sombra de minhas irmãs nas damas, porque eu não tinha nota 10 no meu boletim constantemente, jogadora de vôlei era mais gandula do que jogadora, então eu não era conhecida como Ida, era conhecida como a irmã de tal ou a irmã daquela. Então, enfim, mas no Estado da Prata foi um ano que talvez eu me desabrochei, já estava para fazer meus 15 anos, um ano que eu tive excelentes professores, um colégio exemplar, tenho saudades do Colégio Estado da Prata, voltei recentemente em janeiro, mas já não tinha mais aquele clima, né? Os professores da melhor qualidade, a diretora, a nossa, digamos, a nossa orientadora. Tanto é que eu cheguei a ser presidente de classe, depois presidente do tivemos bons resultados, enfim. Logo depois, eu infelizmente, iria continuar no estadual se o Ministério da Educação não tivesse eliminado ou cortado, né, encerrado o curso clássico, porque desde pequena eu sempre tive essa tendência para idiomas, mas nunca segui à frente. Primeiro eu queria ser professora primária, desisti, dar muito trabalho, depois eu queria ser professora de idiomas, depois eu queria ser aeromoça, fui logo cortada também, porque eu sou louca por aviação, mas meu sonho maior era entrar na diplomacia, porque aí eu realmente, tudo aquilo que eu me imaginava, né, eu iria pôr em prática no colégio, no corpo diplomático. Mas entre voar e rodar o mundo dá muitas voltas, em final de 70, já terminado o meu ginásio, e sem perspectiva de continuar o clássico, aí minha mãe, novamente, me orientando, entrei para o curso técnico de contabilidade no Colégio Integrado da FURN, por sinal também 3 anos maravilhosos. Abriu-se uma vaga de telefonista na Cande,
Na verdade, a vaga era para minha irmã Helga, ela abriu mão, é uma longa história. Eu acabei sendo a da vez. Em 1º de fevereiro de 71, ali comecei uma trajetória como telefonista e recepcionista. E aí foi avançando, e estou até hoje, porque ainda hoje carrego a responsabilidade de jurídica, perante processo, enfim, etc. Mas foi uma grande escola para mim, né? Depois que eu terminei meus 3 anos, trabalhava durante todo o dia, à noite, estudar. E isso não me impedia de aprender, a evoluir. Quando eu terminei, me inscrevi no vestibular da antiga URNE, né, na Universidade Regional. Primeira opção para administração e a segunda para contabilidade. Não estudava nada a não ser o que eu tinha estudado entre primário, ginásio e o colégio técnico. Fui surpreendida quando minha irmã me disse: olha, você passou em administração. Pô, que bom, passei. E aí terminei a administração. O professor Bernardino foi meu professor e muitos professores que eu agradeço muito também, um corpo docente de altíssima qualidade. E aí pretendia logo depois fazer pós-graduação, mas a minha própria exigência com a qualidade, com o crescimento, e a empresa também, eu crescia junto com a empresa, né? Eu fui ficando meio tolhida para reivindicar uma pós-graduação. Houve a oportunidade por 2 vezes, inclusive uma do professor Genival Santos, um grande economista, nascido aqui em Guarabira, que pertencia ao nosso corpo de conselheiros da empresa, junto com Newton Rick, Juarez Faria, José Irineu Cabral, Curto Politzer, são nomes até que vocês talvez não tenham na sua rotina diária, mas um privilégio enorme. Luiz José de Almeida, quer dizer, Humberto de Almeida, o dono da empresa, liderando esse grupo empresarial. Eu pretendia fazer uma pós-graduação e ele me convidou para cursar exatamente mercado de capitais na Fundação Getúlio Vargas. Se eu dissesse agora, está arrependida? Eu digo sim e não, porque não estava no meu projeto de ir. Enfim, deixei para trás, mas exercia a minha atividade secretarial, organizava todo um pool de secretárias, dava minhas assistências e trabalhava com o mercado de capitais. Então, sempre o lema da minha mãe, quando nós éramos crianças, e a minha ela deixou essa grande lição: aprenda tudo, você não sabe o dia da manhã. Verdade. E aprender o que é bom. Jamais você entrar em coisas que não fosse benéfico para filho, para os filhos e para mim mesma. Então, esse conselho da minha mãe segue até hoje. Só entre, se quiser fazer, faça bem feito. Não deixe pela metade e nem procrastine. Se é para fazer uma atividade, olhe, examine. Se tiver dificuldade, aprenda, vá pedir ajuda, mas faça. E se você prometeu, cumpra. Ida, vamos falar um pouquinho aqui objetivamente sobre família, sobre filhos, sobre família. Eu formei minha família, né? São 2 filhos, a primogênita Cristiane, hoje casada, está em São Paulo com o marido, e formou-se também em administração. Bom, é a decisão dela. Depois ela fez um MBA, então ela tem hoje uma carreira que ela também lutou sozinha. Ela não precisou de mãe nem pai para dizer arranje para mim, pai. Não, ela procurou estágio, depois ela procurou outro estágio, e ela foi depois contratada, recontratada, e aí seguiu estar com o marido, enquanto ela está trabalhando com administração recursos humanos, né, chamada People. O marido, meu genro, ele é engenheiro de sistemas de computação. Então, estão muito bem. Meu segundo filho é Frederico, ela é nascida em 86, ele é nascido em 91. Também formou-se em administração, né? Mas com mais tendência para a agropecuária, que também foi um ramo que eu abracei. Sim. Desde os meus 17 anos eu abracei, 16 anos, agropecuária. Então, essa é a minha família, tenho 2 netas, do parto meu filho, e recentemente eu tive a notícia que agora também vou ser avó de um menino também do meu filho Frederico. Ida, como foi que alguém que era da área de contabilidade, da área da administração, que sonhava com diplomacia, que gostava e pensava em ser professora de idiomas, foi se vincular tanto à história e particularmente história de Campina Grande?
Eu acho que tudo isso tem a ver com essa minha, não é decisão, essa imposição de trabalhar na Candi, né? E lá a empresa, o dono, o principal acionista, é filho do grande historiador, Dr. Elpidio de Almeida. Nunca o Humberto me incentivou a nada em relação. Mas eu acho que não de competências, mas os meus aprendizados na área do secretariado me deu muito essa sustentação, essa base, esse assoalho que hoje eu estou andando sobre ele. Eu acho que vocação, não digo que é vocação, mas eu acho que é uma atração. Eu tive uma atração, né, de organizar, de guardar, que é uma tarefa de uma secretária ou de quem trabalha em secretariado, sistematizar essas informações. Então, o primeiro contato que eu tive com a história de Campina Grande foi através do livro História de Campina Grande, um dos exemplares que estava na biblioteca da Salão dos Conselheiros, na Candi. Né? Eu não sei ficar sem fazer nada e para ensinar, você primeiro tem que aprender, e essas lições de arrumar a estante já vem desde criança. Eu vi que ela não estava bem arrumada, depois eu convidei a nossa auxiliar de serviços gerais para me ajudar na arrumação da estante. Eu achava que eu estava precisando e naquele tempo eu já cataloguei a biblioteca que não estava catalogada. Bom, e aí eu, tirando os livros, tomo em minhas mãos pela primeira vez, isso acho que eu já estava com 17 para 18 anos, o livro História de Campina Grande. Vou lhe confessar, eu não tive essa atração, esse impacto. Apenas vi e me chamou a atenção, História de Campina, Elpidio de Almeida. Eu não lembro de antes ter ouvido falar sobre esse livro. Bom, folheei e recoloquei esse livro na estante. Passaram-se os anos. Aí é que eu começo a perceber as histórias contadas por Humberto Almeida, quando estavam reunidos com os irmãos, e principalmente quando eu acompanhava Humberto em eventos, quer da área da pecuária, quer empresarial ou também familiar. E foi a primeira visita em que ele me apresentou oficialmente ao primo, o grande médico intelectual Maurílio de Almeida, né? Filho do irmão de Elpidio, Pedro Augusto. Foi daí que eu comecei a despertar algumas caixinhas dentro do meu cérebro para compreender o papel do historiador, do memorialista, do bibliófilo também, que era um grande bibliófilo, das histórias, da genealogia. Então, você vê, não foi assim, você vai fazer um curso e vai aprender a fazer isso. Não, eu acho que essas captações, elas vão chegando e elas vão, igual um computador, elas vão para algum lugar. Forma um algoritmo, né? Hoje não está na moda. Isso. Forma um algoritmo. Eu acho que eu já fui um projeto de algoritmo, porque eu fui guardando. Isso vai para o cérebro e se você não está precisando usar diariamente, ele fica arquivado, né? No meu tempo dizia-se arquivo morto. Achava isso horrível. Não é morto, ele só também está condicionado. Ele não está sendo trabalhado. E aí tem umas histórias, inclusive um belíssimo texto, uma crônica que o professor Vanderlei fez a meu respeito, para compreender o porquê de eu estar agora nessa seara memorialista, falando sobre Campina Grande. Então, eu passaria aqui a horas, que não vou aqui incomodar o querido ouvinte, essa rede imensa de ouvintes, mas quero dizer que ainda é um mistério. Algumas partes já foram reveladas, mas em que essa paixão tornou-se hoje, é o meu dia a dia, né? Eu penso em memória 24 horas por dia, não sou nenhuma autoridade, pelo contrário, serei sempre uma guardiã de memórias, eu acho que isso é muito importante. A minha própria história, eu preciso também, né, fazê-la, colocar isso, registrar em papel, em documento. Há um projeto que eu vou anunciar. Nossa mãe, se viva estivesse, ela foi em 2019. Em 2027, ela completaria 100 anos, se viva estivesse. E como meu pai, a diferença são 10 anos de meu pai para ela,
papai passou em branco, digamos assim. Mas para ela, eu vou sensibilizar minha família que ela merece ter esse registro, ter essa história. Então, com esse cuidado particular, eu vejo também a necessidade que todo cidadão de Campina Grande, que é hoje o que acabou de nascer, que é hoje que está próximo, a deixar essa memória registrada. Não precisa ser um espetáculo, não precisa ser um catatal, mas que deixe essas memórias escritas, porque é isso que uma nação não se forma por decretos, por lei. Uma nação se forma pelo cidadão, pela criança que nasce e a perspectiva que ela tem, uma trajetória. Então, acho que é isso, é uma junção, é um mistério ainda que eu lanço aí uma proposta de me darem suporte. Vai por isso, vai por aquilo, vai por aquilo outro. Só sei que eu estou fazendo e estou gostando. Olha, Silas, a gente vai interromper essa história por aqui. A gente queria falar dessa história da Maria Ida Steinmiller e em breve a gente vai chamar de novo Ida para voltar com o professor Vanderlei de Brito para a gente contar a história a partir desse ponto, voltar naquele ponto da história do renascimento do Instituto Histórico de Campina Grande para virar esse grande empreendimento que o Instituto Histórico de Campina Grande se consolidou através do trabalho de vocês. A gente escuta Ida contando a história dela com uma satisfação enorme que a gente nem vê o tempo passar. Porque Ida, além de tudo, é uma admirável contadora de histórias, né? Impressionante o quanto a gente escuta Ida contando a história com muita satisfação. Nós temos o prazer, a gente sempre diz aqui, de termos na convivência com Ida essa figura que tem uma contribuição hoje difícil e impossível da gente mensurar para a historiografia de Campina Grande. Ida, como falou a respeito de como começou, Silas, o seu vínculo, o seu contato com a história de Campina Grande, eu dizia no início do programa, e quem conhece a história de Campina Grande sabe disso, Ida é a maior mulher na história da historiografia de Campina Grande. Isso aí é um fato incontestável. E se juntar a todos os elementos grandiosos da história de Campina Grande, Ida está no grupo dos grandes nomes da historiografia de Campina Grande. A produção de Ida com o professor Vanderlei, do livro sobre a história de Campina Grande, foi uma contribuição memorável, gigantesca e que entrou para a história de Campina Grande, porque é uma obra de uma qualidade impressionante e que o desafio que vocês um dia me disseram que tinham de lançar um livro que fosse lido pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos, cumpriram perfeitamente. Quando eu cheguei em casa, que eu vi meu filho deitado na cama lendo o livro, entendendo o que estava escrito, eu percebi isso plenamente. Então, Ida, eu sempre digo isso, eu já disse isso várias vezes, que Campina tem uma dívida muito grande para com você e para com seu trabalho, e essa dívida só vai aumentar, porque vocês continuam produzindo, continuam criando, continuam inventando. Nossa homenagem para você, nosso agradecimento, que Deus abençoe grandemente, e eu espero você em breve de volta aqui para a gente conversar um pouco mais. Gratidão, Lenildo, gratidão a vocês, amigos de Campina Grande, essa Campina Grande que amo e venero. É terra de leais forasteiros, um Canaã para justamente frutificar. Estou à sua disposição, Lenildo. Espero não ter incomodado vocês com minhas histórias, mas é porque realmente uma história boa a gente deve contar. Perfeitamente. E eu estou muito emocionada, viu? A gente agradece demais a Ida. Tem um intervalo que a gente está devendo, né, Pedro? A gente só vai cumprir o intervalo e volta somente para despedir da excelente história. Muitíssimo obrigado. 13 horas e 56 minutos agora na Paraíba.